Temos estudado nesta semana sobre o trono de Deus e podemos ver, junto ao trono de Deus, a presença de seres privilegiados, os querubins, que assistem ao Criador, ficam junto ao Criador. A Bíblia relata a história de um querubim especial, um querubim da guarda mais próxima do Senhor, um querubim cobridor. Infelizmente, esse querubim se rebelou contra Deus, tornando-se o inimigo cósmico, Lúcifer, Satanás, o diabo, o dragão, a antiga serpente. Não podemos compreender o fato de que um dia Lúcifer já ocupou a posição de querubim da guarda ao lado do trono de Deus. Uma de suas funções era revelar a glória de Deus ao universo. Mas, em vez disso, ele começou a se concentrar em sua própria glória e não na glória do Criador. Para ser mais preciso, ele começou a imaginar que não estava recebendo toda a honra que merecia. A Bíblia fala sobre a queda de Lúcifer, sobre as motivações da queda de Lúcifer. Em Ezequiel, no capítulo 28, dos versos 11 a 17, uma profecia para o rei de Tiro, palavras contra o rei de Tiro, que simboliza a Satanás, a Lúcifer. Veja lá. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, é o profeta Ezequiel quem está falando. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dizes assim: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio da sabedoria e formosura. Veja, alguém perfeito, um ser perfeito de sabedoria e beleza, completo de sabedoria e beleza, cheio de sabedoria e formosura, como diz o verso. Estavas no Éden, no jardim de Deus, e todas as pedras preciosas te cobriam. E aí enumera todas as pérolas. Ainda mais, de ouro se fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fosse criado, foram eles preparados. Portanto, um ser criado por Deus, mas um ser especial. Tu eras o querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Uma situação altamente privilegiada. Estar na presença, o querubim da guarda. Permanecias no monte santo de Deus. O que é o monte santo de Deus? Ou Sião, como a Bíblia às vezes fala. É o trono de Deus, o local onde Deus reina. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou a iniquidade em ti. O pecado, a iniquidade, se achou em Lúcifer. O Senhor Deus não teve nada a ver com a aparição do pecado, mas o pecado originou-se em Lúcifer. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. O que é essa multiplicação do comércio atribuída ao rei de Tiro, mas atribuída agora a Satanás? São as mentiras sobre o caráter de Deus. Ele multiplicou as mentiras sobre o caráter de Deus. Subverteu a ordem do céu, dizendo palavras, mentindo sobre o caráter de Deus. Por causa disso, agora, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. A rebeldia de Satanás, o comércio de Satanás, de Lúcifer, falando sobre o caráter de Deus, implicou na sua expulsão do céu, expulsão da corte celestial. Aí no verso 17, continua falando sobre a motivação de Lúcifer. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e pus para que te contemple. A vaidade, o orgulho, a egolatria. Lúcifer transformou a si próprio como seu Deus. E agora, com orgulho e com a vaidade daquela posição tão privilegiada, ele quis ser igual a Deus. O profeta Isaías também fala sobre a queda de Lúcifer.
e agora com palavras atribuídas, se você olhar lá no Isaías capítulo 14, atribuídas ao rei de Babilônia, e que se aplicam também a Lúcifer. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Agora veja lá o que passou no pensamento de Lúcifer. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. O que é isso? Colocarei o meu trono no monte da congregação. Isso quer dizer o quê? No lugar do trono de Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. Algumas outras versões diz assim: serei como Deus. Era essa a ambição de Lúcifer, ser como Deus. E por conta disso, ele foi expulso do céu. Bem, mas nós vimos aqui que Lúcifer foi expulso do céu, foi expulso do monte de Sião. E nós, seres humanos, que somos sujeitos aos pecados que os fazemos tantos, nós podemos estar restituídos, podemos estar junto ao trono de Deus, podemos estar junto ao monte Sião algum dia. Veja lá. Agora eu vou ler o texto de Apocalipse, do capítulo 14, dos versos 1 até o verso 12. Mas vou ler apenas até o verso 5. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. O que ele vê? 144.000 seres humanos, salvos, no monte Sião, quer dizer, junto ao trono de Deus. E eles têm o quê? O nome de Deus escrito na sua fronte. O que quer dizer isso, ter o nome de Deus escrito na fronte? É ter o caráter de Cristo impresso na mente. Mas ainda continuando, ouvi a voz no céu como a voz de muitas águas, como a voz do grande trovão. Também ouvi, a voz era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Muitas almas. No céu há muitas vagas, irmãos. Essas vagas serão preenchidas. Essas são as vagas deixadas por Lúcifer e por um terço dos anjos que acompanharam a Lúcifer na rebelião contra Deus. Verso 3: entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Quais são esses 4 seres viventes? São aqueles querubins que nós já estudamos, que estão junto ao trono de Deus. Vimos em Isaías e vimos também em Ezequiel. Eles estão junto ao trono de Deus, eles estão em Sião. E ninguém pode aprender esse cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. Vou ler um parágrafo aqui da nossa lição. Os salvos estarão no céu somente por causa do Evangelho. De fato, o tema do Evangelho, a redenção, é encontrado de maneira bastante expressiva na cela da sala do trono, que se encontra em Apocalipse 4 e Apocalipse 5. Por exemplo, os anjos proclamam: digno és de pegar o livro e quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de cada tribo, língua, povo e nação. Como é que esses 144.000 estão lá no céu, irmãos? Estão junto ao trono de Deus. Por que eles estão lá? Eles estão lá por conta do sangue do Senhor Jesus Cristo, que adquiriu a cada um deles para que pudesse ser salvo. Que descrição do Evangelho, a morte de Jesus pela redenção da humanidade. Mais importante do que saber se esses 144.000 trata-se de um número literal ou de um número simbólico, é saber quais são as características desses que fazem parte dos 144.000. Verso 4 de Apocalipse 14. São esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. A integridade desses seres humanos salvos. Não se macularam com mulheres. Mulheres em profecia normalmente significam igreja. Isso quer dizer, eles não foram atrás de falsas doutrinas, não acreditaram nem praticaram em falsas doutrinas.
Eles são virgens, são castos, são separados de Babilônia, não se contaminaram. Mas ainda a Bíblia diz lá, eles são as primícias. O que são as primícias? As primícias são a primeira parte da colheita, de uma colheita maior. Não se achou mentira na sua boca, não tem mácula, nenhum defeito, nenhum pecado, então sem culpa. Como seres humanos sem culpa? Se a Bíblia diz que os seres humanos não há ninguém que faça o bem, todos são culpados diante de Deus, todos merecem a morte. Por que que estes 144 mil, que fazem parte de um grupo muito maior, por que que esses estão salvos? Porque eles foram resgatados pelo Senhor Jesus Cristo. O sangue do Senhor Jesus Cristo pagou o pecado, apagou o pecado destes seres humanos, fez com que agora eles pudessem ser justificados, com que eles pudessem apresentar-se junto ao trono de Deus sem culpa, porque o Senhor Jesus Cristo já levou a culpa de cada um deles. Observe também que essa linguagem reflete a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse. Qual é o primeiro anjo de Apocalipse? Apocalipse 14, lá diz assim: ele tem o evangelho eterno. Vi um outro anjo voando pelo céu que tem o evangelho eterno para proclamar a cada nação, tribo, língua e povo. O que é o evangelho eterno? O evangelho eterno é a salvação através do Senhor Jesus Cristo. Que representação poderosa do que Cristo fez pelo mundo. Não há um ser humano em toda a história da Terra por quem Cristo não tenha morrido. É preciso somente conhecer essa verdade e decidir aceitá-la. Muitas vezes, irmãos, falando sobre a intercessão de Cristo, as pessoas creem numa doutrina da salvação universal. Ora, o Senhor Jesus vai salvar a todos. Como que ele vai deixar alguém se perder? Entretanto, irmãos, essa não é uma doutrina verdadeira. Essa é uma falsa doutrina, mais um engano de Satanás. Porque o Senhor Jesus realmente morreu por todos, como nós vemos lá em João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que é preciso? É preciso crer. E quando você crê no Senhor Jesus Cristo, você vai fazer a vontade dele. Também o Senhor Jesus Cristo diz assim: se vocês são meus amigos, vocês vão fazer o que eu mando. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que a gente possa ver na queda de Lúcifer o que pode ocasionar a vaidade. Sabe, irmãos, quem sabe Lúcifer tivesse uma vaidade, até uma vaidade espiritual. Ele se achava melhor do que os outros. Ele estava junto de Deus. Qual tem sido a nossa vaidade? Será que temos também uma vaidade espiritual? Somos vaidosos porque somos da igreja adventista do sétimo dia e temos a verdade? O que isso tem feito na nossa vida? Tem feito com que nós sejamos vaidosos, orgulhosos da nossa fé? É claro, irmãos, que nós devemos ser felizes por conta da nossa fé, mas isso traz a nós uma responsabilidade, uma grande responsabilidade, que é pregar ao mundo o evangelho eterno. É o Senhor Jesus que nos dá essa felicidade, essa oportunidade e essa responsabilidade de pregar o evangelho de salvação, a toda nação, tribo, língua e povo.